E olá, muito boa tarde, 15 horas em ponto, hora de termos a nossa conversa de mulheres, mas que sempre convidamos todos os homens a assistir, porque é um prazer tê-la assim desse lado, a ouvir estas conversas, a conhecer estas mulheres fantásticas, empreendedoras, mães, mulheres de sucesso e mulheres que têm sempre alguma coisa para nos contar. E por isso são convidadas aqui do nosso programa Conversa de Mulheres. Hoje tenho comigo duas convidadas. Numa primeira parte vamos dar aqui algumas dicas, vamos falar sobre alguns assuntos muito importantes para esta época do ano específica, para as mães, para as mulheres, e a seguir vamos conhecer mais uma mulher empreendedora, mais um projeto, uau, muito à frente, vocês vão gostar muito, portanto vai valer a pena ficar aí até ao final do programa. Já sabe, os nossos contactos estão a passar em rodapé, quer seja do Facebook, do Instagram, convidamos-lo a passar por lá, a ver as nossas frases, os promocionais, a saber quem são as nossas convidadas, a programação semanal, é para isso que fazemos, e também aproveito para conhecer as páginas das nossas convidadas e todos aqueles projetos com os quais se identifica. Às vezes basta fazer um like, já estão a motivar esse empreendedorismo, a ajudar, desculpem aqui a minha gaguez, esta palavra empreendedorismo vai ser a palavra, não sei quando é que eu vou saber dizê-la como deve ser, mas digo-la muitas vezes, não é? Então, estava eu a dizer, basta fazer um like, já está a apoiar, basta fazer um like e partilhar alguma coisa que faça sentido. Não estamos a dizer para fazer isso com alguma coisa que não faça sentido só porque sim. Mas tantos projetos temos aqui que acredito que de alguma maneira impactam, tocam no seu coração. Então, ajude e partilhe aquilo que é o projeto destas mulheres fantásticas que estão aqui no nosso programa. E porque muitas vezes as mulheres têm tantas coisas para fazer, o tempo nem sempre chega, não consegue assistir aqui na Curiacos TV em direto, já sabe, 2 semanas após estar a passar na Curiacos TV, no nosso YouTube da Curiacos TV, playlist Conversa de Mulheres, pode assistir aos programas completos e, melhor ainda, partilhar com aquela pessoa, com aquele seu familiar, aquela sua amiga que está do outro lado do planeta, que nem sequer consegue ter acesso aqui a uma das nossas operadoras, mas que através do YouTube até consegue ver com legendas. Uma maravilha, não é? Então vamos então ficar com um separador e conhecer já a nossa primeira convidada. Até já! Estávamos aqui a comentar que este é o separador mais fofinho e é o separador que a nossa convidada, que já veio cá, não sei se uma vez, duas vezes. Já veio cá 2 vezes. Olá, Alexandra. Olá, muito boa tarde, Ruth, tudo bem? Muito prazer em tê-la cá de volta outra vez. É verdade, é sempre um prazer vir aqui, sou muito Mas bem tem sempre direito a este separador mais fofinho de todos. Adoro este Não é? separador. Os bebés e as mamãs. Porque no fundo isto é para as mamãs mesmo, que não sejam mamãs de bebés. Alexandra, para quem se atreve, como assim, como eu digo, quem é que se atreve a não conhecer estas nossas convidadas queridas, que se nós voltamos a convidar é porque achamos e sabemos que tem aqui algumas coisas importantes a partilharem. Alexandra, quem é a Alexandra? Aqui um resumo muito rápido do seu percurso. Alexandra é mãe, Sim. em primeiro lugar. Sim. Não, é mulher em primeiro lugar. Em primeiro lugar, sou mãe. É. Mas no topo da minha isto lista... agora dava aqui uma discussão. Então não dava, porque eu própria digo às mulheres que têm de se pôr em primeiro lugar. Pois, e agora exatamente. já tive a primeira coisa que agora eu digo é já sou tem mãe. Aqui as suas clientes, as pessoas que estão consigo a dizer então Alexandra, Como não é que isto nada é? assim. Não, porque eu digo sempre, sim, os nossos filhos são a coisa mais importante da nossa vida. Mas se nós não nos colocarmos a nós também no topo... Claro. Portanto, E sim. porque eu já aprendi, por isso é que eu estou a dizer que é a primeira mulher. Exatamente, não é? Já tínhamos tido esta conversa. Mas sim, claro que sim. Sou mulher, mas sou mãe. Sim. E sou uma mãe e uma mulher que ajuda outras mães, que apoia outras mães e que as orienta quando elas se sentem assim um bocadinho assoberbadas, um bocadinho perdidas e precisam de alguma orientação externa para reencontrarem ali o equilíbrio nas suas vidas. E o seu projeto nasceu exatamente desta altura em que a própria Alexandra não estava a conseguir gerir isto tudo, não foi? Sim, ou seja, depois de ser mãe nós mudamos muito, há uma grande transformação em nós e posteriormente, devido a ter tido um caminho profissional muito exigente que me levou quase a chegar ao meu limite, não é? Fui diagnosticada com um burnout, eu percebi que precisava de parar, precisava de reavaliar toda a minha vida e através de um processo de coaching, através da tal ajuda externa, eu que me sentia assoberbada e perdida, descobri realmente que o meu caminho é este, é ajudar outras pessoas e neste caso ajudar a realidade que eu conheço tão bem e que eu própria consegui superar, não é? Ajudar outras mulheres a encontrarem o seu equilíbrio.
Portanto, aqui a Alexandra, e tem um projeto, vamos falar já sobre ele. Tenho um Exatamente. negócio que é a Academia Ser Feliz Porque Sim, na Ser qual... feliz porque sim. Ser feliz E eu porque gosto sim. imenso desta... Porque sim, porque tem que ser, é para ser feliz. Porque não há outra maneira. Exatamente. E é precisamente esse o mote que dá origem, isto é um nome que já vem muito de trás, é o meu lema de vida e eu achei que fazia todo o sentido trazê-lo para aqui, porque estas mulheres que me procuram e que procuram os meus serviços através de sessões de consultoria, através de sessões de mentoria, o que procuram é ser felizes, mais felizes, porque elas sabem que são felizes, mas falta qualquer coisa, querem ser felizes porque sim, e não porque há mais qualquer coisa, ou mais algo material, ou mais dinheiro, ou mais tempo, ser felizes na realidade que têm. E é precisamente isso que em conjunto trabalhamos para que elas consigam alcançar. Porque isso é algo recorrente e que deve acontecer com as suas clientes, com as pessoas que a procuram, com estas mães, que acham que se mudasse alguma coisa no exterior elas seriam mais felizes. Mas muitas vezes, e se calhar eu não sei se há uma porcentagem sobre isso, não é verdade, porque a pessoa é infeliz mesmo tendo tudo à sua volta. Muitas vezes o que acontece é que não conseguem olhar, ter outra perspectiva sobre a sua própria vida. Estão tão presas dentro do ramo do dia-a-dia que não conseguem distanciar, separar, olhar para dentro e perceber que se calhar com pequenos ajustes têm tudo aquilo que precisam. Exatamente. E hoje vamos falar aqui do regresso à rotina após as férias. Exatamente. Que as suas, estávamos aqui a comentar em off, porque as mulheres são assim, não é? Estamos aqui neste momento, 5 mulheres aqui dentro, não é? Só aqui neste espaço do bronze, quase escandaloso, temos que dizer, que eu não sei se a esta hora é permitido este bronze na televisão portuguesa. Porque lá está, eu estava a dizer que, claro, que eu tive de ir de férias para regressar às rotinas, para poder trazer-vos este tema. Para poder trazer, exatamente, porque senão como é que podia nos trazer? Porque isso é outra coisa, que é tudo aquilo que eu aconselho e que oriento, eu aplico. Já experimentou, não é? É como aquelas nossas convidadas que nos trazem receitas e que sempre, as provam. exatamente, que sempre dizem, olha, ou que têm blogs com receitas, ou páginas, ou seja o que for, pronto. Eu sempre pergunto, mas experimenta várias até escolher a melhor e é essa que publica, não é? E elas sempre dizem que sim, Claro. porque já experimentaram umas que não funcionam, não é? Portanto, são estas técnicas que aplica na sua própria vida, não é? É mãe de um ou de dois? Sou mãe de dois. Mãe de dois meninos, um com 7 e um com 3. Pronto, portanto já tem aqui algumas variantes, vamos assim dizer. Sim, aquela variante de a escola não fecha e o menino vai de férias quando nós queremos, e aquela variante de existe um calendário escolar e agora estamos no regresso às aulas, no regresso à rotina, como é que vamos fazer? Porque isto é muito difícil, não é? São tempos, as pessoas estão de férias, perde-se rotinas de tudo, ou deveria-se ir perder, ou não sei se deve, não sei qual é que é a teoria, mas perdem-se. Não há uma de horas teoria. de deitar. Não, há quem diga que vai mantendo, porque assim não custa tanto, mas isso também quase não são férias. Há quem ache que é conforme apetecer, mas as horas de deitar, claro que não, as horas de acordar, claro que não, o próprio tipo de refeições, e depois eu acho que há uma coisa aqui, apesar destas todas fazerem diferença, que é o estarmos juntos. Nós habituamos todos a passarmos muito tempo juntos, não é? E isso é muito bom. E muito exaustivo também. Exaustivo também. E é verdade. Mas é verdade, são momentos, óbvio que nós temos uma rotina com o trabalho e com a escola, que quando chegam as férias todos estamos mortinhos por deixar que essa rotina seja diferente. E existem outras rotinas, há pessoas que fazem férias de rotinas, que vão à praia, têm sempre todos os dias têm uma rotina, apesar de ser férias. Há outras pessoas que não, hoje estamos aqui, amanhã estamos ali. E o que é importante é cada família fazer aquilo que funciona para si, sempre tendo em conta que com crianças, quanto mais pequenas as crianças forem, temos que ter algum respeito por elas. E no regresso também. Ou seja, nesse regresso, os adultos, se já nos custa a nós, imagino o que é a uma criança. Eu estava a ver que há pessoas que ficam, e há mesmo estudos sobre isso, 25% das pessoas sofrem com o regresso. Eu pensei que era só eu, afinal há mais outros, não sei quantos por aí. Não, toda a gente sofre com o regresso, mas que sofrem mesmo, que parece que a pessoa quase fica desmotivada para fazer alguma coisa porque é esta mudança, não é? Porque se calhar essas 25% de percentagem não estão
felizes com o seu trabalho, não estão... Mas eu estou feliz com o no meu sítio. trabalho, eu gosto de voltar a Mas se calhar fazer as são coisas. as rotinas, não é? Sim, Se calhar é uma chatice, é voltar. Olha, a mim é ficar a pensar, ai meu Deus, outra vez horas para tudo, outra vez planear aquelas refeições todas, outra vez estar é isto tudo que custa. Custa muito e por isso temos que ter o quê? Organização, Pois, planeamento. Ainda bem que a Alexandra já nos vai dar aqui algumas dicas de como é que nós podemos superar todas estas montanhas que parecem nunca mais acabam. Depois a pessoa E a pensa, nossa isto agora só perspectiva. acaba outra vez, é enxuto. E a nossa perspectiva, porque se nós tivermos uma perspectiva um bocadinho diferente e o mindset, aqui a mentalidade com que nós abordamos o regresso é tão importante para nós como é para os nossos filhos. Se nós vamos para casa, se regressamos das férias a pensar nisso, eles também vão pensar, voltar à escola é uma seca, e agora o que é que vou... E então toda a família fica com esse estado mais pessimista, mais inconformado com o regresso. Se por outro lado nós nos prepararmos, se mantivermos uma atitude positiva, se pensarmos, eu gosto tanto do que faço, eu gosto tanto de ir fazer o meu programa, se calhar a coisa, não focar nas partes menos boas, ou planear melhor as partes menos boas, e essas são aquelas que são mais fáceis de planear. Planear as emendas semanais, fazer um calendário com as atividades dos miúdos e com o regresso Porque às agora aulas. é aquela altura, o que é que vamos fazer? Vamos pôr, eu só tenho um, graças a Deus, mas imagino quem tem 2, 3, agora este vai para o não sei quê, aquele vai ao não sei quê, ainda nem sabemos bem os horários, porque nesta altura também ainda não conseguimos saber tudo, não é? As próprias atividades estão a arrancar, isto é tudo aqui um... Há aquelas que já são de continuidade, não é? Sim. E há as outras que, ao serem atividades novas, a família, e eu trabalho sempre esta dinâmica familiar única e exclusiva, porque cada família é diferente das Exatamente. outras. E se numa É um família mundo. conseguem perfeitamente ter as crianças, uma a fazer karaté e a outra a fazer natação, e ainda ter os jogos de futebol ao fim de semana, porque têm apoio, têm rede familiar, os pais trabalham perto de casa, têm mais tempo, horários flexíveis, o que seja. Há outras famílias em que os pais saem às 8 da manhã, regressam às 8 da noite, onde é que há tempo para pôr crianças a fazer atividades? Mas há esta pressão de que as famílias têm que ser todas perfeitas e as crianças têm que ter muitas sim. rotinas iguais para Ainda todas. no verão fui com o meu filho ao médico e a médica disse-me logo, tem que estar a fazer. Para o ano, onde é que vai? Ela não me perguntou como é que ela disse, que eu até me ri. Eu tive quase para lhe perguntar, por acaso eu estou muito bem com a médica, se era ela que ia pagar. Porque eu acho que ela me perguntou assim, então onde é que vai inscrever o seu filho para o ano? E eu disse, ainda não pensei muito bem nisso. Porque não é se vai ou está a Exatamente. pensar, onde é que vai pô-lo? Eu ainda não pensei muito, depois das férias. Eu, quando o meu filho mais velho tinha 6 meses, uma amiga minha, mais ou menos na mesma altura, pôs o dela na natação e disse, vais pôr o teu na natação. E eu disse-lhe, eu acabei de regressar ao trabalho, eu ainda não consegui organizar a minha rotina. Exatamente. Portanto, eu não consigo acrescentar uma coisa mais. E nós mães temos muita tendência para acrescentar uma coisa mais. E isso é o que é importante, é entendermos o que é que conseguimos ou não acrescentar. Exatamente. Se faz sentido, se podemos naquele momento, ou se é um acréscimo doloroso para a mãe, para o pai, claro, e para a própria criança. Porque o que é que... vamos imaginar que uma natação, que eu acho que é algo, eu já te falei disso, que toda a gente sabe, quase todas as crianças precisam de ir à natação, faz bem a todos, não está aqui... Inscrevi os meus para este ano. Pronto, exato. Faz bem, acho que é uma coisa que não há aquela, eu não sei se faz bem, é aquela coisa que faz sempre bem, ajuda a prevenir acidentes, falámos sobre claro o afogamento em julho, tudo isso. Mas se a ida à natação for mais um momento de tensão, se calhar traz mais malefícios. Preferimos ter uma família mais tranquila, em que conseguem estar meia hora em casa em harmonia, ou preferimos ter uma mãe a gritar com os filhos e os filhos cansados e os filhos com birras porque já não dá tempo para mais nada, sim. Não é? É isso mesmo que as famílias têm de definir em conjunto. E no regresso é muito importante perceber isso. À medida que as crianças vão crescendo, incluí-las no planeamento, perguntar-lhes, trazê-las para a tomada de decisões. Faz sentido? Gostarias de ter esta atividade? Olha, mas ainda agora disse isso ao meu filho quando o inscrevemos. Olha, que são 2 dias por semana, estás disponível, não podes depois, um dia apetece, o outro dia não apetece, porque é importante que as crianças também percebam esta noção de compromisso. E, no fundo, tomem decisões que depois
têm consequências boas e más, mas que eles também as assumam até ao fim, porque isto faz deles Claro que adultos estamos a falar conscientes. de crianças mais velhas, não de crianças Sim. pequeninas que Seu hoje filho tem gostam de 7 ervilhas e anos, amanhã já não sim, gostam, não é? sim. Que é o caso do meu mais novo. Já com o meu filho o ano passado eu também pensei, é da mesma idade que o seu, também pensei em pô-lo na natação e falei com ele várias vezes e ele disse-me sempre que eu não quero, e eu não quero, eu não quero. E eu pensei, mas isto fazia-lhe tão bem, e depois pensei, ok, não vou andar, lá está, não vou estar aqui nesta guerra para isto, não vale a pena. Porque seria efetivamente uma guerra, só vos iria Não sei, causar... se calhar passado 3 semanas deixava de ser. Se calhar, mas é daquelas coisas que eu pensei, eu é que pensei, não vou me chatear com isso agora. E se calhar ele agradeceu, porque a mãe o respeitou, não é? Porque muitas vezes nós temos esta tendência de, claro que somos nós que tomamos as melhores decisões para os nossos filhos. E no regresso às aulas e no regresso às rotinas também. Mas, por Sim, exemplo... porque se no regresso às aulas dermos atenção que eles não querem voltar, pronto, não dá como. Certo, mas podemos prepará-los, lá está. Podemos prepará-los com este coaching quase de os convencer de que aquilo é uma coisa boa, ir preparando, ir falando disso com entusiasmo, levá-los a comprar um material que eles adoram, não é? Sim, E depois de vez em quando escolhem aquelas mochilas que não lembram a ninguém e que nós depois temos que gerir, Deus, que temos não que vais gerir falar ali. sobre isso. Temos que gerir, que essa se calhar não vai ficar tão bem na tua cor de pele. Estás moreno, isso agora não fica nada bem. Mas a verdade é que ao trazê-los ao incluí-los no processo, torna mais fácil a colaboração deles para tudo. Por exemplo, nós não podemos esperar chegar ao último dia antes das aulas e todos os dias se andaram a deitar às 10 da noite e no último dia dizemos às 8, agora vais para a cama, porque amanhã tens aulas e vais acordar àquela hora certinha. É uma mudança muito repentina. Se nós próprios nos custa, Sim. para eles então não lhes faz sentido nenhum. É uma mudança demasiado brusca. E torna a escola quase a vilã, não é? Exatamente, sim. Que é isso que a Alexandra tentava falar, de não estarmos sempre com aquele espírito negativo da escola ou trabalho, não é? De não ser o vilão. É agora a sequência a seguir. Exatamente. É a normalidade. São os 9 meses por ano que eles passam na escola, são os nossos 11 meses de trabalho, é o nosso dia-a-dia, encontrar coisas boas no nosso dia-a-dia. As férias são maravilhosas, mas são interlúdios, são bolsas de oxigénio para depois nós vivermos o resto do tempo. E nós não podemos viver para as férias, não podemos viver para o fim de semana, senão desperdiçamos a nossa vida. Nós temos que viver para o dia-a-dia. E o regresso pode ser muito mais fácil se tivermos esta perspectiva, se olharmos para as coisas boas. É muito importante. Não podemos viver para as férias nem para os fins de semana. Temos que viver para o dia-a-dia. Porque é assim que as pessoas realmente têm aquela sensação de que não viveram. Não aconteceu nada porque estão a viver para aquele momento, para aquele, depois aquilo passou e acabou. É quando nós... a semana nunca mais passa, nunca mais chega ao fim de semana. Meu Deus, já passou um ano. O tempo voa. E de repente o que é que fizemos com esse ano, não é? E aqui neste regresso às rotinas, uma dica muito, muito prática é anteciparem um bocadinho o regresso a casa. Em vez de ficarmos até à última no sítio das férias, antecipar 2, 3 diazinhos, no máximo, claro. O ideal é aproveitar as férias o máximo que pudermos. Mas se regressarmos domingo para segunda-feira estarmos a ir para o trabalho, a coisa é capaz de ser complicada. Se voltarmos, por exemplo, sábado de manhã, já dá para fazer máquinas de roupa, já dá para organizar compras se for preciso fazer as ementas semanais, façam ementas semanais. Porque ajuda muito, não é? Ajuda muito, tira-nos muito o peso da carga mental de cima durante a semana. Eu acho que é comum a toda a gente, mas principalmente às mães e às mulheres que têm essa carga mental, abrirem o frigorífico. O que é que eu vou fazer hoje? Exato. E depois não têm nada descongelado e depois acabam por tirar, se calhar, uns douradinhos e depois pensam, mas os meus filhos não podem comer douradinhos a semana inteira e sentimos-nos culpadas. Portanto, se conseguirmos fazer uma emenda semanal, ao domingo, por exemplo, conseguimos perceber, ok, eu preciso de comprar estes ingredientes, só precisamos ir ao supermercado uma vez para comprar aqueles ingredientes, já sabemos quais é que são os dias que vamos ter de cozinhar, o que é que vamos ter de preparar em cada dia e torna a coisa mais fácil. Temos aqui uma convidada, mas também ainda não tem filhos. Mas que contou que faz a comida ao fim de semana, faz tipo 2 comidas que dá para ela e para o marido Há mães que fazem. a semana quase toda. Até perguntei, mas como assim tantas vezes a mesma coisa? Ela disse, não, porque ao jantar é uma coisa mais leve. Então, portanto, cada família tem aqui mesmo a sua organização. Sem dúvida. E isso é importante perceber que nós damos estratégias
globais que depois as pessoas adaptam às suas rotinas. Eu agora acabei de dizer fazer as emendas semanais ao domingo e alguém me vai responder, mas eu faço as compras ao sábado. Então faço as emendas semanais à sexta-feira. Pronto, exato. Portanto, isto aqui é mesmo pegar e adaptar à nossa rotina, à nossa Mas família. aqui um ponto importante é isto das emendas semanais. Saber o que é que vai comer. A mim, alivia-me imenso. Tira-me tanta carga mental. Sem dúvida. Mas faz já tudo, faz os tupperwares todos ao domingo? Não. Faço a emenda a dizer o que é que eu vou fazer e depois cozinho de acordo com o que é preciso. Hoje, por exemplo, quando sair daqui vou fazer sopa. Pronto. Porque já está planeado. Porque já está planeado. E se a pessoa diz, mas eu depois nunca me lembro quando é que tenho que cozinhar, ponham na agenda. Aquilo que eu dizia há pouco de ter um calendário com as atividades, com os dias, com o dia da reunião de pais, com o dia do regresso às aulas que tem a apresentação àquelas horas, usem uma agenda. Se for preciso, usem um quadro nos frigoríficos, por exemplo. Okay. Eu também era isso tenho. Que eu estava a perceber, isto estava a fazer ser ao quadro. Eu estava a tentar aqui. Eu estou a imaginar o meu. Da mímica. Era o jogo da mímica. O que é isso? Na porta do frigorífico, pôr o quadro com os compromissos da família. Não dá, porque o meu não se pega lá nada. Não pega, pronto. Então, mas pode ser... Estou a brincar, sim. Eu gosto tudo mais digital. Para mim é partilha a agenda do Google Calendar. Sim. Tudo no telefone e com calendário, com alertas um dia e 2 dias antes, que é para aquilo. Mas lá está, eu já sei o que é fantástico, porque os alertas permitem-nos não estar sempre a pensar tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo. Está lá, lembra-nos quando é preciso e não nos esquecemos. Aliás, uma dica durante a semana da minha vida é que antes de dormir eu penso o que é que eu tenho para fazer e escrevo tudo, para ter a certeza que não me vou esquecer de nada, porque senão eu acordo de noite a pensar no que me falta. Bem. Então pronto, eu já escrevo e assim já sei, ficou escrito. Não preciso de acordar porque já está tudo tratado. Já está tudo tratado, já está tudo, quer dizer, não está tratado, mas está ali, eu não vou esquecer. Amanhã está alinhavado, é o planeamento, é o chamado, por isso é que eu digo, planear. Mas confesso que ainda não aderi à da comida, porque fico a pensar se terá assim tantas vantagens ou não, ou se vou perder o meu tempo livre. Só experimentando. Exato, ou se vou perder o meu tempo livre a planear isso. Está a perceber? Depois fico a pensar, pode ter desvantagens, eu vou gastar tempo a pensar naquilo tudo. E depois já não tenho. Mas eu não faço como a outra convidada que faz a comida ao fim de semana. Eu não faço a minha comida ao fim de semana. Mas há muita gente que faz, que já tem tipo os tupperwares e depois vai tirando. Eu, por exemplo, sinto que isso me tira tempo de qualidade em família ao fim de semana. Pronto. Eu escolho refeições rápidas. Óbvio que não vou fazer um cozido a meio da semana, mas refeições rápidas, uma refeição no forno, etc. Muitas vezes deixo preparar de véspera, depois é só pôr no tabuleiro e pôr no forno. Mas já sei o que é que vou fazer. Porque para mim, o que lhe pesava é pesa mais é a parte mental. É aquela parte que está por trás porque lá está, o fazer, muitas vezes até os maridos fazem, mas às vezes não têm ideias. Muitas vezes é a mulher que tem que dizer ao marido, compras isto, fazes aquilo, depois pões no forno. Há maridos que não são assim, atenção. Eu sou muito apologista de maridos que não são assim. Mas a parte mental, a parte da responsabilidade de se lembrar, está muito do lado da mãe. E se nós tirarmos esse peso, e eu perco 10 minutos ao domingo a olhar para uma folha de papel, o que é que eu vou fazer? Ao jantar e ao almoço, ao jantar e ao almoço. Vou ao frigorífico, abro, ok, tenho isto, então posso fazer... Isso eu sempre fico. O almoço é sempre o que foi o jantar no dia anterior. Sim, por norma também. Fico nessa parte. O filho come na escola, nós comemos o jantar. Por norma também. Quando não dá, pronto, depois logo. Até porque, regra geral, as pessoas não estão em casa para fazer o seu almoço, mas estão a trabalhar. Sim. Mas pronto. E há quem coma fora. É porque isto lá está, é muito diferente. Há quem coma fora ao almoço, tem a cantina do trabalho, algum sítio, e o jantar é que é aqui o. E lá está, tal como fazemos as emendas semanais, planear as restantes coisas. Manhãs tranquilas, que é um dos meus grandes apanágios. Sim. E desde que tive, porque efetivamente... as manhãs eu acho que é a maior loucura da vida das Desde que eu tive as minhas crises de ansiedade e fui diagnosticada com o burnout, para mim, manhãs tranquilas é algo de que eu não dispenso. E para mim, as manhãs tranquilas preparam-se na véspera. Tudo aquilo que eu puder fazer de véspera e deixar preparado para na manhã não ter de andar a correr, preparar a roupa, preparar os acessórios, pôr o despertador para o tempo que vou precisar para tratar das coisas, preparar a roupa dos miúdos, deixar já de lado, tudo isso ajuda
a que tudo seja mais tranquilo, tudo já esteja mais planeado e que nós consigamos, em vez de andar a correr e depois, tenho que agora o que é que eu vou fazer, agora isto. Há pessoas que tenho, eu por acaso não o tenho feito nos últimos tempos, lá está, as férias e o verão às vezes mudam aqui um bocadinho as coisas, mas tenho clientes que continuam a fazer, a preparar as emendas semanais também para o pequeno almoço e já têm os dias definidos do que é que comem ao pequeno almoço, que é para os filhos não terem... Como sempre a mesma coisa, claro. Eu sei. Senhoras nutricionistas não estão a ouvir, pois não? Está bem, façam já. Nem pensar que eu ainda torno o pequeno almoço mais uma coisa mais um dilema, nem pensar. Mas pronto, há quem... E se eu vivesse sozinha... Se tiver filhos como os meus, que todos os dias perguntam o que é que há? Então, filho, tens cereais, tens pãozinho com fiambre, quero panquecas. Pois, mas agora, a 10 minutos de ir tomar o pequeno almoço, não vai haver panquecas. As panquecas têm que ser planeadas. Pois. Portanto, isto é importante para as crianças terem estas rotinas, terem esta noção do que é que vai acontecer, para se prepararem para isso. Porque quando são surpreendidas com coisas que não estavam à espera, não se querem levantar cedo, não querem comer aquilo que lhes puseram à frente, não querem calçar aqueles sapatos que a mãe foi buscar porque não gostam daqueles, o que quer que seja. Naquele dia, sim. Porque naquele dia, sim. Porque tiraram-lhes o tapete debaixo dos pés, eles não estavam à espera daquilo. E se nós queremos preparar um regresso tranquilo e calmo, então podemos começar a prepará-lo ainda nas férias, a falar do quão bom vai ser quando voltarmos, ver os amigos. Já vamos um bocadinho tarde para isso agora, mas já fica aqui a ideia para o próximo ano. É verdade, no próximo verão já sabem o que fazer. Já sabem. Mas se calhar ainda há pessoas que estão podem aqui... aproveitar isto para as férias de Natal, para as férias da Páscoa. Sim. Serve sempre, no fundo, sempre que saímos das rotinas, não é? E agora, com cada vez mais escolas a entrarem em semestres em vez de períodos, vai haver aqui mais paragens, pelo menos dos miúdos, aqui de tempo, não é? Há mais pausas. O meu filho tem por semestre, mas as férias são muito semelhantes. Não tem mais pausas? Não tem mais pausas. Ficam com mais pausas? Não tem, não. Ou pelo menos não teve ainda, não sei. Então, planeamento, então já falámos aqui um bocadinho de mudar o mindset, este é um bocadinho o primeiro, de não vir com aquela ideia, sim. E se calhar alguém que já está a trabalhar e que está aqui a pensar, sim, eu estou assim com essa ideia, mudar aqui um bocado este mindset, Se já está a trabalhar e ainda não entrou completamente no ritmo, porque está assim meio desmotivado, faça uma lista de coisas das quais gosta muito no seu dia-a-dia, na sua rotina, e se calhar vai ver que gosta bastante de muitas coisas. Isso é um primeiro passo. Ok, estou aqui a queixar-me que afinal eu gosto das férias, mas afinal eu até gosto do meu escritório porque tem uma janela com uma vista espetacular, eu até gosto de levar os miúdos à escola de carro porque vamos a rir e a cantar, exceto quando há trânsito, e aqui também podemos mudar estas coisas, podemos preparar-nos para encarar estas situações com outra perspectiva. E fazer uma lista de coisas que gosta para tentar sair do mood depressivo do pós-férias. Já não estou de férias, não é? Pronto. E perceber a minha vida afinal é boa. Que é bom acaba rápido, mas afinal a minha vida é boa, não é? Exatamente. Se ainda vai regressar agora ao trabalho, aproveite e ponha tudo isto em prática. Lá está, regressar um bocadinho antes para preparar tudo com calma, para que a mudança não seja tão brusca, preparar os miúdos para um regresso feliz, comprar os materiais todos, fazer listas, não é, dos materiais, partilhar o calendário, sim. Quanto mais organizado, mais ajuda aqui a Quando estamos aqui a falar de organização e planeamento, não é escrito em pedra, que se foge alguma coisa, não, é para nos ajudar a dar alguma ordem, alguma rotina ali à estrutura da família, sim. Alexandra, muito obrigada por ter vindo aqui mais uma vez. Obrigada eu. Se calhar depois vem aqui ainda antes do Natal falar de outra coisa. Vimos falar do Natal e de como gerir. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada. Tudo bom neste regresso aqui à rotina também para si. Obrigada por estas dicas. E nós vamos já receber a nossa próxima convidada. Vamos ficar com o separador e já a apresento. Até já. E já cá estou com a nossa próxima convidada. Olá, Mónica. Olá, muito boa tarde. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Mónica, conte-nos qual é o seu projeto. Já temos aqui qualquer coisa em cima da mesa. Sim,
depois vamos conhecê-la um bocadinho melhor antes de voltarmos a falar do projeto. Mas só para já saberem que Sim. até a nossa fotógrafa de serviço hoje já ficou aqui fascinada. Então, temos aqui um couro de alfarroba, ou seja, em vez de falarmos do couro animal ou do couro sintético, que é mais conhecido como a napa, temos um couro de alfarroba com as mesmas aplicações e utilizações, só que é de 80% de alfarroba e o restante é natural também, mas serve de ligante para conferir a resistência e a durabilidade do material. Já viram que este programa tem coisas... Nem eu sei como é que as nossas produtoras descobrem estas coisas. São muito à frente. Então, Mónica, diga-nos, de onde é que é? Algarve? Tenho uma costela algarvia, do parte Porque do meu pai. alfarroba está Sim. muito ligada aqui, pelo menos para mim, muito Algarve. Sim, completamente. Aliás, a alfarroba que eu utilizo para o alfarroba Tex é mesmo algarvia, faço questão Sim. da Ser zona do nossa. Algoz. Sim. Sim. E toda a minha infância, as minhas férias foram feitas no Algarve, na quinta da minha avó, portanto lidei muito próximo com a alfarroba. Mas eu sou daqui, muito próximo da Póvoa de Sim. Santiria. Sim. Por isso... E o seu percurso, o que é que a Mónica estudou? Eu sou formada em design de moda, mas entretanto ganhei uma bolsa de estudo quando terminei o curso de design de moda e fui para a Itália. E especializei-me em materiais naturais e nesta área da investigação que acabou por ser mesmo... Ganhou a bolsa de estudo porquê? O que é que fez? Portou-se muito bem na escola. Sim. Eu fui campeã europeia de design de moda, representei Portugal e então Não depois... sabíamos isso não estava aqui escrito. Conte-me lá essa história bem. Eu sei que não temos muito tempo, prometo que não vamos perder o tempo à alfarroba Sim. Tex, mas Sim. então, como é que isso aconteceu? Eu formei-me no Moda Tex, tenho um amor à camisola gigante e levaram na altura para a Alemanha para um concurso europeu, já na altura, que era o Roménios. Que idade é que tinha nessa altura, Mónica? Tinha 20 anos, sim. Uma miudinha. Sim. E então, eu, sem saber, nessa altura tivemos um desfile em Berlim e eu não sabia que as minhas peças estavam a concurso. As minhas professoras apareceram, parabéns, ficaste em primeiro lugar. E eu, mas isto era um concurso, não era só um desfile. E então depois à noite, recordo-me perfeitamente, levaram-me a jantar fora. E assim, quase que em tom de segredo e surpresa, disseram, olha, escolhemos-te para tu representares Portugal. Escolhemos, isto é, não foi a escola, foi a entidade. Escolheram-te para representares Portugal, juntamente com o Leandro. O meu colega ficaria com a parte da modelagem e confecção e eu com a parte da confecção e design de moda. E então, tens 5 meses para te preparares. Foram 5 meses ali a tentar até que chegou A fazer o quê? A era fazer peças? desenhar peças, portanto o desenho tinha que ser extraordinário, porque até isso seria tido em conta, a parte criativa, e depois fazer os moldes e costurar. Tinha que ser os pormenores, até a parte do passar a ferro era avaliada. O forro Deus. tinha que estar extraordinariamente bem passado. E nesse ano, por acaso, foi na FIL, a competição. Eu lembro-me que o pavilhão era enorme, eram países e países na competição, e a nossa família passava e nós só podíamos fazer assim, não podíamos sequer falar com as bandeiras portuguesas. Olha, antes de ser mãe foi o momento mais bonito da minha vida. A sério? A sério. Tínhamos que ter tido aqui umas fotografias. Tinha que nos ter Eu contado peço isso. desculpa. Escondeu-nos esse seu passado que agora aqui, com estas luzes todas, veio ao de cima. Sim. E então depois, com isso, o Modatex propôs-me para uma bolsa de estudo e fui rumo à Itália. E como é que foi ir para a Itália? Olha, eu estava muito feliz, mas era muito agarrada à saia da mãe e do pai, às calças do pai, principalmente. As calças do pai. E então foi assim um choque. A primeira semana chorava. Depois era a questão da língua. Mas entretanto tive uma equipa de mentores extraordinária que para já tiveram paciência para me ensinar italiano. Eu ao final do mês e tal já falava mesmo muito bem. E depois toda aquela magia de Veneza, acho que me envolveu. Não conheço. Deve ser extraordinário. lindo, É extraordinário. E então conte-nos o que é que foi fazer lá em Itália? Foi aí que fez este... Sim. Eu tive mesmo contacto direto com as empresas, ou seja, fazia a parte de exercício prático, em que eu pedi mesmo para ficar na parte das fibras, desenvolvimento, captação dos materiais, desde a produção até a execução do... Aprendeu aqui a fazer novos tecidos, novos materiais para fazer as roupas, não é? Exatamente. E pronto, e então a partir daí, quando cheguei a Portugal, e estamos a falar de 2010, 2011, cheguei a Portugal e desenvolvi um fio de cortiça para substituir o fio de lã. E foi um projeto muito bonito, que já terminou porque teve o seu ciclo, e que foi um boom na altura. Inclusive foi vencedor do programa Shark Tank. E pronto, então aí deu-me aqui as bases. Aqui a Mónica e a televisão têm uma empatia muito grande, não é? Sim, gosto imenso, gosto muito. Porque é a parte da criatividade com a comunicação. Eu acho que quando se consegue aliar as duas coisas é uma coisa muito especial.
Portanto, a Mónica sempre aqui muito artista. Desde pequena sempre muito artista. Sim, sim. Andei nas danças de salão durante 16 anos. Oh, eu meu sei lá o Deus. que... Ou seja, há aqui muito o sonhar e tornar prático. Acho que tem muito a ver com isto. É desde o sonhar até à realidade. E o que é que faz? Porque, confesso-lhe, mesmo aqui diante de toda a gente, claro que depois fica a pensar, alguém deveria fazer isto, que é, nem fazia ideia que havia uma área de investigação que Existe. seja chamada de investigação para encontrar novos materiais. Mas que claro que faz todo o sentido, Sim, porque sim, senão sim. eles não existiam, Sim. estávamos sempre a usar os mesmos. Sim, sim, Mas sim. quando estava aqui a ler a sua biografia, as coisas que faz, como é que é isto? O que é que se faz? Como é que experimentam? O que é que pensam? Porquê? É assim, eu posso dar já o exemplo prático do alfarroba? Pode dar já o que Eu ia na quiser. rua, eu estava de férias no Algarve com a minha filha, com a Violeta, e com o pai, com o meu marido. Tem E uma violeta pequenina, não é? tenho de 2 aninhos, adoro. Ai, A minha adoro, é uma princesa. fofinha. E então íamos a passear, portanto, eu estava pós-maternidade toda, eu precisava de voltar à minha adrenalina, porque eu vivo de adrenalina, o meu trabalho, isto é adrenalina. Eu costumo dizer que trabalhar em inovação é estar sobre a risca vermelha constantemente. É? É Porquê? Porque pode não correr bem. é um grande risco. Sim, sim. Porque pode apostar no cavalo errado. É estarmos meses, anos a investigar e depois pode não darem nada. É mesmo. E depois darem alguma coisa e meses depois deixar de funcionar. A investigação é um bocadinho... Porquê deixar de funcionar? Porque- Não darem nada porque pode... Imaginarmos que esse é um produto super... com imensa adesão e não tem adesão, ok. Até aí chego. Não, estávamos ali em constante procura de formulações e a formulação nunca funcionaram. Então, Ou seja, nunca dá para fazer roupas com aquilo. exatamente. Ou então, por exemplo, eu dizer, ok, consegui fazer este produto e depois for para lavar e com a centrifugação o material desfazer-se, por exemplo, ou com a luz solar, isso acontece. Aliás, há uns... Anda sempre aqui, tipo, com o químico lá, a Sim, tentar magicar sim, uns novos sim, tecidos. Sim. Mas as coisas caem assim. Eu ia na rua a passear e vi uma alfarroba no chão e disse para o meu marido. Era no Algarve, de certeza. Sim, Vila Real de Santo António. Já sei. E depois eu sou sempre assim muito emotiva, muito entusiasta. Alfarroba. Ele, mas alfarroba o quê? Com o carrinho. Vou fazer um material de alfarroba. E ele, mas isso que eu agora na cabeça porquê? E depois já está habituada a esta constante. E eu, olha, não interessa, não te preocupes, eu vou conseguir fazer um cor de alfarroba. Depois telefonei para o meu pai, que rumou ao Algarve para me arranjar 50 quilos, isto é real, 50 quilos de alfarroba para começar a fazer os ensaios. Portanto, a família já está habituada. Eu já percebo porque é que é agarrada às calças do pai, porque é a menina do papá. Sou. Pronto. Muito. E o senhor, costumo dizer, aquele senhor de 80 anos, porque o meu pai nunca diz, isso é impossível, o meu pai aceita sempre, eu acho que aliás, é sempre o primeiro a saber as coisas, porque ele adere. O meu pai acha sempre tudo extraordinário, experimenta e vem para o pé de mim, e olha, e se fizesse assim, que eu acho o máximo. Acho É muito espetacular. simpático, sim, realmente. Sim. E então as ideias caem assim, mas depois vem o a seguir, que é perceber como é que... As ideias caem, mas depois tem que ver se cai na real, não é? Se aquilo Exatamente. funciona mesmo. Sim. E então depois veio a parte da pesquisa, perceber como é que a alfarroba funcionava, como é que eu a conseguiria manipular, e os primeiros testes não correram bem. Porque sim, eu agora podia pensar, olha, que tal uma roupa feita de açúcar? Que giro. Mas não quer dizer que fosse... já está aqui a pensar, não olha assim, isto temos só ideias, eu não faço ideia. Não, estava a pensar na decomposição, o problema do açúcar Eu nem sequer sei o que é preciso para fazer um tecido. Olha, eu nem sei cozer, mal sei cozer um botão, portanto não levo nada a sério o que eu estou a falar. Mas isto é muito giro, vamos fazer aqui um tecido, mas o que é que são os processos? Como é que se experimenta? Como é que se faz isto? Primeiro... Como é que foi? Trouxe os 50 quilos de alfarroba? Sim. Depois foi perceber exatamente como é que ela é composta, qual é que é a composição. E depois pensar, ok, eu já percebi como é que tu és, mas eu quero-te transformar. Como é que você percebe como é que é a alfarroba? Para já tenho um microscópio. Depois tenho a parte do estudo, o estudo mesmo, de ir ler outras teses de mestrado, ver o que é que existe de literatura para perceber... Sobre neste caso, sobre a alfarroba, Sim, não é? exatamente. E o material é extremamente seco. Ele é muito resistente e muito resiliente. A alfarroba... Para mim, eu tenho uma coisa contra a alfarroba. A alfarroba, para mim, sempre foi um fruto mentiroso. Sabe porquê? Não. Porque desde muito pequena que a minha mãe me levava a sítios coisas já nem macrobióticas, Sim. já nem sei eu falar. Então sempre que eu pensava que era um bolo de chocolate, Era na realidade era um bolo de alfarroba. Portanto, para mim, eu tenho uma relação de amor-ódio com as alfarrobas. Elas são mentirosas. Enganam. Claro que enganam. Pronto, portanto, agora, dito isto, se calhar também dá para fazer roupa de chocolate.
Pois. Bem, continuando. Então, porque olha-se para ali, vai ao microscópio e sabe Sim, estas sim, teses perceber, todas. perceber como é que é, se são fibras longas, são fibras curtas, neste caso temos fibras curtas na alfarroba. E é um material que está muito O que é seco. isso de fibras longas e curtas? Por exemplo, um poliéster, um fio feito de plástico, um Sim. polímero, é um fio longo, ok? Sim. Um de algodão ou, por exemplo, de fibra de ovelha é curto. Então tem Ok. que ser misturadas as Entrelaçados, fibras não é? e Tipo, torcidas. sim. Pronto, Ok. exatamente. Mas aqui o da alfarroba é de tal maneira curto que ele teria que passar por um outro processo, ser quase transformado numa espécie de compósito. Ok? E eu que o Isso alfarroba... é tipo um Einstein da alfarroba. E depois percebi que era extremamente resiliente, o que seria bom porque isso iria se transportar para o comportamento do alfarroba Sim, Tex, sim. mas que seria muito seco. E então a primeira coisa a fazer era hidratar, até para o conseguir manipular, porque por dentro a alfarroba tem os chamados caroços, chamemos-lhe assim, e são extremamente... A primeira vez que os tentei triturar não funcionou. São Portanto, mesmo você tem o rijas. quê? Lá um laboratório em casa, vai lá, enfia-se, É pega no cabelo, vai lá. eu costumo dizer que é uma casa mutante, que tem Pois, constante... porque tem que estar aqui a fazer estas experiências todas. Sim, sim. Não, mas eu acho que isto é que é a dinâmica, é o bonito. Está tudo muito arrumadinho, agora preciso disto, sabe? E há a questão da balança, as pipetas, enfim, há tudo isso e depois está tudo muito organizadinho para cada fase. E depois é muito importante, é o fotografar. Fotografar, por exemplo, pus 300 gramas de alfarroba, ok, fotografar com 150 de água. E isso tem que estar tudo muito relatado, porque são tantos os testes que depois, com facilidade, a pessoa esquece. E tem que ser... Isto é mesmo uma coisa científica. É. E no caso do alfarroba Tex é mesmo. Então, e o que é que teve que, temos aqui, teve que garantir a solidez da cor, que Sim. ela não mudava, não é? Sim, sim. Ou seja, quando falamos de solidez da cor, é que o material... Quem nunca comprou umas calças de ganga ou um vestido rosa Sim, que fúcsia, depois, exato, Pronto. afinal não. é o alfarroba Tex, ou seja, quando ele é enviado para o cliente, ele já vai com a solidez da cor testada e fechada. Ou seja, podem, por exemplo, um cliente que faça um casaco, por exemplo, ou um colete de alfarroba, do alfarroba Tex, pode depois pôr na máquina e não terá problema Não se vai desfazer na centrifugação. Não. Você já experimentou isso na máquina? Sim, sim, N vezes e com temperatura, ou seja, depois de ser levado a temperaturas muito altas e depois centrifugar, o material é mesmo muito resistente, lá está, é tal resiliência que provém da alfarroba. Muito bem. Sim, sim. Eu acho que nós íamos ver umas fotos. Sim. Nós temos aqui uns tecidos aqui à nossa frente, com as É. alfarrobas que vieram também para dar uma alegria, mas vamos ver umas fotos, porque eu Vamos. acho, não sei se as pessoas têm, eu já estive aqui a estudar isto um bocadinho, portanto, estamos a ver aqui o quê? É a fotografia de um alfarroba acabado de sair do Sim. processo de catalisação. O que é isso, o processo de catalisação? Ou seja, quando ele está exposto, atenção, eu não consumo energia, portanto ele é seco à luz solar, portanto quando não há sol. Porque é muito importante aqui a parte do sustentável, não é? Eu sigo mesmo à risca, mesmo, esta questão da sustentabilidade. Ou seja, não pratico publicidade, desculpem o termo, falsa. Exatamente, é mesmo... enganosa. Sim, sim. Portanto, quando pensou aqui neste tecido, ok, estava a passear com a filha e com o marido e Sim, sim. tudo aquilo, mas pensou nisto, nesta Sim. parte de ser sustentável, de ser Sim. ecológico, não é? De não usar aqui fibra animal nem a parte do plástico, não é? Sim, Portanto, sim. foi por isso que pensou no alfarroba. Foi exatamente. E então, porque eu costumo dizer muitas vezes, porque eu faço consultoria, eu digo muitas vezes, o que é que me vale usar uma t-shirt de algodão se esse algodão, para fazer uma t-shirt foi consumido 2.700 litros de água? Para isso eu prefiro vestir uma t-shirt de poliéster, que embora seja de petróleo, não é? É mais amiga do ambiente. Portanto, é isso tudo que se tem que pesar. E não faria sentido eu estar a criar um material natural se depois iria ter altos consumos de água e de energia. E não tem. Não tem, não tem. Eu uso água, mas a água que é usada para já é muito baixa a quantidade. E é aquela, não é desperdiçada, é usada para a formulação e ali fica. Portanto, é isto tudo que é aqui o alfarroba Tex, para as Sim. pessoas entenderem. Sim, sim. Então vamos lá ver. Estávamos aqui a ver uma folha, não sei, agora temos Era uma aqui folha. outras. Aqui temos outras folhas que seguiram para um cliente na Suíça. Ou seja, isto é o alfarroba Tex, tem 50 por 70, ou seja, é uma medida que dá já para calçado, malas e peças de vestuário. Dá para todas as áreas, ou seja, não é limitativo, não é muito grande, nem muito pequeno. E tem várias cores.
Para já, eu estou a comercializar a cor natural, estamos em fase de estudo. Há pequenas variações, porque as alfarrobas, cada uma, Sim, não é? tem assim. E isso depois reflete-se no produto Ali, final. mas ali parecia que tinha duas cores diferentes, se calhar é a impressão minha. Possivelmente tonalidade dada mesmo pela própria alfarroba. Sim. Mas para já só estou a comercializar castanho. Começo agora os testes com a cor preta, Ok. que é a próxima cor que irá. Quanto tempo é que teve em testes antes de começar a comercializar isto? Foi desde agosto de 2021 até fevereiro de 2022. Muito E até foi tempo. bastante. Até foi bastante. Assim, foi muito tempo, mas até comparativamente com outros projetos que tive em mãos, até foi bastante rápido. O que é que estamos aqui a ver? Estão a apanhar solinho. Sim, é um processo, de, ou seja, depois de ele catalisar, ele cria uma espécie de goma que é a transpiração da alfarroba. Não querendo aqui desvendar nada do segredo do negócio, não é? Que é a alma do negócio, sabemos, mas o que é que acontece aqui? Portanto, o que é que nos pode contar? Pega nas alfarrobas, são tipo cozidas, são o quê? São, ou seja, praticamente o que se pode dizer é elas são hidratadas, um processo de hidratação para depois serem trituradas na íntegra, para eu aproveitar. Fica tipo um pó que depois Sim, junta sim. um certo nível de água e de outras coisas Exatamente. e faz aqui um tecido. E como é que faz para ficar o tecido? Tem tipo Olha, eu tipo costumo um dizer, molde? Como é que isso funciona? eu tenho são uns tabuleiros muito grandes. Como se faz quando se faz o papel reciclado, tipo isso. Parecido, sim, exatamente. Mas depois levam uma régua, que é uma racla, tecnicamente, que espalha o material. Só que depois o alfarroba, como é um material seco, mesmo já esteja hidratado, ele vai sempre atrás da água. Então ele aglomera sempre um bocadinho mais umas determinadas zonas. E então ele não é completamente uniforme, mas não é nada de extraordinário a nível de alteração de espessura. Mas é giro porque ele é teimoso. Ele vai mesmo atrás da água, tipo, mais um bocadinho. E aglomera-se ali naquela zona. Muito engraçado. Então, e depois disso, vão a secar. Vão a Espera secar. lá, já para mostrar as fotografias. Depois vai a secar? Vai ou não? secar, sim. E Como é depois, que elas ficam, tipo, na põe lá, catalisação ficam sim, direitas. ficam sim, direitas, ok. Sim. E depois a seguir tem que ir para uma outra secagem, ou seja, sempre Aqui ao solinho, como ao estamos a sol, ver. porque o alfarroba depois transpira. É como quem diz, olha, estou cheio de água, comi muito, agora começa a transpirar. E começa a Que transpirar e engraçado. produz uma goma. E essa goma tem que ser retirada ao ar para depois o material não ficar pegajoso. Porque não sei se vos acontece, às vezes tem aqueles casacos de imitação de pele no roupeiro e que passa o verão e quando chega ao inverno ele faz as mangas. Sim. Isso é essa goma que o alfarroba também produz, mas de uma forma natural. E então para ele perder isso, para depois ir para os clientes. Pronto. E aqui estávamos a ver já um alfarroba todo enroladinho. Sim, o rolo é assim que ele vai para os clientes, porque nós temos desde clientes de pequenas empresas a grandes empresas a aplicarem um alfarroba. Porque cada vez mais há esta procura por materiais sustentáveis, materiais amigos do ambiente. Sim. Pronto. E existe mesmo muita procura e existe muita sensibilização do próprio público que Vamos consome, ver. do público final. Isto aqui é... Já estamos a ver coisas feitas com o alfarroba. Exatamente, que é de uma marca cliente, que é a Back to Basics, que faz coisas giríssimas, malas, clutches, carteiras, até fitinhas para bebés. Temos que convidá-los cá. Sim, Se tiver uma mulher, senão tem que vir às manhãs. Não, é uma empreendedora nata. Então, Back to Basics. Sim, que faz estes trabalhos extraordinários, é feito tudo à mão e que aplicou. Aliás, foi uma das primeiras clientes do Alfarroba Tex e é extraordinário porque, neste caso, eu conheço a pessoa em particular, mas eu, sem querer, crio uma relação, às vezes só virtual, com os clientes, porque fazem questão de partilharem comigo os resultados. E eu acho Porque ficam todos contentes também, não é? Sim. Porque também, no fundo, eles próprios também querem ser sustentáveis, Sim. também andavam à procura de um tecido, não é? Ou de um Exatamente. material aqui. Olha, tão gira esta carteira. Também é da Back to Basics, sim. Basics. Se devemos estar a dizer mal, mas a corretora do inglês não está atenta. Está tudo bem. Continuamos. E pronto, lá está. O material é muito versátil. Se pensarmos no universo do couro, onde é que o couro é aplicado, facilmente percebemos as Portanto, aplicações. no fundo, isto é um substituto do couro. É, exatamente. Temos aqui Olha a fitinha. a fita do bebê. O que eu acho extraordinário é porque para mim isto é a prova dos 9. Porque a partir do Sim. momento, o material é 100% natural, mas a partir do momento em que alguém confia no material para o pôr em contacto com o bebê, para mim é a prova Sim. verdadeira Isto das também é um bebê capacidades. para si, não é? Sim, é. E É. aqui?
Aqui é uma história muito bonita de um cliente que é designer de moda extraordinário, que é o Jorge Costa, que está a ter imenso sucesso em Londres, que aplicou o Alpha Robotex na coleção dele e foi um sucesso, de maneira que ele está a ter, manda muitas vezes mensagens de voz, está a ter um sucesso extraordinário em Londres, também, obviamente, pelo design dele, que o Jorge é muito, muito profissional e diz que efetivamente o material foi muito bem recebido. As pessoas primeiro não acreditam e depois pedem para tocar, para cheirar. É muito interessante. Porque este material tem cheiro. Sim, principalmente quando acaba de sair da catalisação, o cheiro alfa. Às vezes eu sinto-me, porque parece que se pega a mim. Sei muito bem o cheiro. O Fazia cheiro. férias muito tempo ao pé de um sítio que tinha muitas alfarrobas. Sim, sim. Lá está aqui os pormenores, portanto consegue-se ver Sim. foi cozido à máquina. Portanto, funciona bem, lá está tudo. Sim, sim, sim. Temos, quer dizer, desde vestuário a malas, carteiras, calçado, clientes também já aplicaram no calçado, arquitetura, há imensas... Arquitetura? Em Sim, quê? sim. A nível de forra, de parede Ok, e exato, decoração, sim, que agora também se usa. é da Fauna. Este trabalho é da Fauna, também foi uma das primeiras clientes. Um trabalho também muito rico em nível de trabalho de mãos e artesanal. Que ajuda aqui a enaltecer o... Então, como é que as pessoas podem encontrar o Alfa Robotex? Estamos aqui quase a terminar. Como é que as pessoas podem encontrar o Alfa Robotex? É nas páginas do Facebook ou do Instagram, logo por mensagem direta. Ou alfa.tex? alfa.tex mesmo. E somos muito rápidos na resposta. E pronto, é um trabalho muito direto. Porquê? Porque o material é novo, portanto tem que haver esta proximidade com os clientes, porque há imensas dúvidas. Como é que eu posso lavar? Como é que eu posso cozer? Posso passar a ferro? E como é que é? Pode-se lavar? Pode-se lavar a qualquer temperatura. Passar a ferro não é preciso, porque o material amarrota, mas depois se estabiliza sozinho. Pode-se pintar, ou seja, fazer aqueles transferes. Tem imensas potencialidades. Eu sou suspeita, mas... Eu sou suspeita, porque eu gosto. E então, e tem disso em estoque? Se as pessoas quiserem assim muita quantidade, como é que funciona? É assim, há alturas que eu não consigo ter estoque, porque há alturas que de repente disparam as vendas. Isto tem picos. Cíclico. É cíclico. Há semanas que eu não consigo, mas aí dou previsão. Olha, faça a lista de encomendas que temos neste momento, a previsão é de 3 semanas de entrega. E depois, no dia que é enviado, os clientes recebem sempre um código para seguir o envio. E há alturas que consigo, que aí respiro de alívio, criar estoque e a pessoa compra. Portanto, no fundo, o que faz está sempre a produzir, a Mónica está sempre aqui a produzir, e depois quando há mais sai, quando não há tanto, pronto, olha. É bom, é ótimo, porque cria um bocadinho de estoque e dá-me aqui um bocadinho de para tranquilidade. também poder responder, porque também de certeza que há pessoas que precisam também desta resposta um bocadinho mais imediata, não é? Sim, exatamente. E pronto, e depois quando... É engraçado que quando eu demoro 3 semanas, porque tenho outras encomendas, eu estou sempre a fotografar as coisas para as pessoas. Olha, neste momento já estou a preparar-se para o alfarroba. Olha, porque gosto desta transparência e também para tranquilizar as pessoas que não estão esquecidas. E agora, o pai ainda vai à caça de alfarrobas? Não. Agora já conseguimos ter um contacto direto de um fornecedor, o Algoz, que nos fornece a alfarroba. E que acaba por ser também da parte familiar e que ajuda aqui também na gestão de stock. Mónica, muitos parabéns por esta ideia e por estar aqui no fundo a contribuir não só para a inovação, mas também para cuidar do meio ambiente, para toda esta parte sustentável. Obrigada, foi um prazer enorme estar aqui. Obrigada. Para nós foi um gosto, desejamos tudo bom e depois, mais projetos. Já pensou em fazer mais alguma coisa, de algum fruto ou alguma coisa diferente? Uma couve, um caldo de uma couve, um fio para ser tricotado ou tecido. Mas está ainda... De couve? De couve. Quando conseguir, vem cá mostrar-nos. Sim, claro que sim, com todo o gosto. Adoro, um fio de couve. Vai ser lindo. Parabéns por Obrigada. Foi um prazer recebê-la, tudo bom e para si também. Já estamos aqui a entrar mesmo no minutinho final e já viu que isto é uma alegria. Falámos hoje sobre a volta da rotina das férias, já vimos que a melhor maneira é mudar aqui o mindset, deixar de ter aquela ideia negativa, pessimista sobre as coisas, ver o lado positivo e conhecemos aqui, tivemos esta lufada de ar fresco, qual ar-condicionado num dia de calor. Foi aqui a nossa Mónica com a Alpha Robotex, que nos mostra aqui estas coisas inovadoras e estas ideias, estas coisas que nem fazíamos ideia, mas que vale a pena conhecer e partilhar. E se estas convidadas o encantaram assim, como falam os nossos espanholitos, tanto quanto a mim, então já sabe, siga as suas páginas. Quanto a nós, segunda a sexta-feira, 15 horas, é hora de termos uma conversinha de mulheres e de conhecermos estes projetos. Beijinhos,
portem-se muito bem e sejam muito felizes com alfarrobas ou sem alfarrobas.